A questão de hoje é quais são as possíveis consequências do adiamento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Falamos de possíveis consequências porque já tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que está em tramitação na Câmara, que adiaria a entrada em vigor dessa lei originariamente prevista para agosto de 2020. Então, a LGPD não é o único instrumento no Brasil que regula a proteção de dados. Já tem várias normativas setoriais, como, por exemplo, o Código de Consumo, a legislação no setor financeiro, na área da saúde, na área de crédito e o Marco Civil da Internet. Todas essas normativas lidam de alguma forma com questões de privacidade de dados pessoais, mas, apesar disso, não estão bem conectadas, faltando uma coordenação geral, uma definição dos conceitos comuns, como, por exemplo, o conceito de dado pessoal, ou a transparência que deveria informar seu tratamento. Então, o LGPD levaria essas definições, levaria essa ordem que todo mundo precisa para tratar dados pessoais com consciência e clareza sobre os direitos e as responsabilidades implicadas. Na falta de uma legislação horizontal e completa como a LGPD, infelizmente, podemos ter consequências arrepiantes sobre a iniciativa pública ou privada relacionada a tratamentos de dados. Por exemplo, recentemente o governo federal hesitou, por questões de privacidade e proteção de dados, em fechar acordos com os provedores de serviços de telecomunicações em relação ao monitoramento da quarentena com dados de geolocalização. Esses dados eram de forma agregada. Isso seria permitido na LGPD com respeito de alguns princípios básicos. Então, se até mesmo o governo não tem certeza da legitimidade de alguns tratamentos, podemos só imaginar quantos empreendedores brasileiros vão arriscar ser sancionados por esforços desse tipo. Então, se a LGPD levaria segurança jurídica, clareza, por que o adiamento foi proposto? Principalmente na questão de custos que as empresas teriam que enfrentar para se conformar à normativa nova. Claro que, durante uma crise, a preocupação com custos é legítima, mas isso não significa que o adiamento é a solução certa. Até porque, como falamos até agora, a LGPD simplifica o marco regulatório. Então, acaba gerando menos custos para a interpretação da lei. Além disso, os custos que são incurridos hoje permitem ganhar a confiança dos consumidores no tratamento responsável de seus dados. Então, podem virar uma vantagem competitiva para aquelas empresas amanhã. Outro ponto que é importante ressaltar em relação ao adiamento é que o Brasil, com a entrada em vigor dessa lei e a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se posicionaria numa condição de receber o reconhecimento como país que tem um nível adequado de proteção de dados pela União Europeia. E isso facilitaria muito o trabalho das empresas que quiserem enviar dados desde a União Europeia para o Brasil. E que agora só pode ser feito com base em instrumentos contratuais ou códigos de condutas entre empresas vinculantes que devem providenciar garantias sobre o tratamento desses dados. Então, isso acaba gerando mais custos, mais complicações e pode até afetar as negociações entre empresas para o uso compartilhado de dados. Então, acho que tudo isso demonstra que os benefícios da entrada em vigor da LGPD podem ser muito maiores que os custos. E as empresas, mesmo no caso que a LGPD seja adiada, deveriam tomar ela como referência para já começar a organizar os tratamentos de dados que elas fazem. É isso. Obrigado a todos.